A Operação Penalidade Máxima foi iniciada em novembro de 2022 a partir de uma denúncia de Hugo Jorge Bravo, presidente do Vila Nova Futebol Clube, que também é policial militar. O clube, sediado em Goiânia, identificou a manipulação de 3 partidas da Série B do Campeonato Brasileiro para atender a interesses de apostadores. Um dos envolvidos era o volante Romário, jogador do próprio Vila Nova, que foi ameaçado depois de não cumprir um dos acordos que lhe renderia R$ 150 mil. A primeira fase da investigação foi deflagrada em 14 de fevereiro, quando foram cumpridos mandados de busca, apreensão e uma prisão temporária em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro. Já a segunda fase identificou a influência do grupo criminoso em 8 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Nos 16 jogos investigados, a operação identificou ao menos 23 fatos criminosos ocorridos. Dos 16 réus, 7 são jogadores de futebol e 9 são apostadores ligados ao grupo criminoso. Com a deflagração da segunda fase, 9 apostadores se tornaram réus. O principal investigado é Bruno Lopes de Moura, apontado como líder da quadrilha. Sua mulher e sócia na empresa BC Sport Management, Camila da Silva Mota, foi indiciada, mas não é ré no inquérito. Ela é responsável pelas transferências financeiras a atletas e teria movimentado ao menos R$ 2.100.000 em 2022. Partidas suspeitas. Ao todo, 16 partidas são investigadas, sendo 3 da primeira fase da operação e 13 incluídas na segunda fase. São 8 da Série A, 4 da Série B, 2 do Campeonato Paulista e outras 2 do Campeonato Gaúcho. Leia na lista abaixo. Palmeiras 2-1 no Juventude pela Série A em 10 de setembro de 22. Juventude 1 a Ceará 1-1. Cuiabá pela Série A em 18 de setembro de 22 em 16 de outubro de 22. Sport 5-1. Operário pela Série B em 28 de outubro de 22. Santos 1-1. Avaí pela Série A em 5 de novembro de 2022. Goiás 1-0. Juventude pela Série A em 5 de novembro de 22. Bragantino 1, América Mineiro 4 pela Série A em 5 de novembro de 22. Criciúma 2-0 no Tombense pela Série B. Sampaio Corrêa 2-1. Londrina pela Série B em 5 de novembro de 22. Cuiabá 1-1 Palmeiras pela Série A em 6 de novembro de 22. Vila Nova 0-0. Sport pela Série B em 6 de novembro de 2022. Botafogo 3-0. Santos pela Série A em 10 de novembro de 2022. Portuguesa 3-0. Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista em 21 de janeiro de 23. Guarani 2-1 Portuguesa pelo Campeonato Paulista em 8 de fevereiro de 23. Esportivo 0-0. Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho em 11 de fevereiro de 23. E Caxias 3-1. São Luís pelo Campeonato Gaúcho em 12 de fevereiro de... Alain Godoy do Operário PR segue atuando. André Luiz, ex-ituano, contrato rescindido. Eduardo Bauerman, Santos, afastado. Fernando Neto, São Bernardo, afastado. Gabriel Domingos, Vila Nova, contrato rescindido. Gabriel Tota, Ipiranga RS, segue atuando. Igor Cariús do Sport, segue atuando. Joseph, ex-Tombense, teve o contrato rescindido. Mateuzinho, ex-Sampaio Corrêa, hoje no Cuiabá. Matheus Gomes, sem clube e não atua desde abril de 2023. Paulo Miranda, ex-Náutico, teve o contrato rescindido. Paulo Sérgio, ex-Sampaio Corrêa, hoje no Operário, segue atuando. Mário, ex-Vila Nova, teve o contrato rescindido. Victor Ramos, da Chapecoense, segue atuando. Igor Catatal, ex-Sampaio Corrêa, hoje no Sepahan, do Irã, segue atuando. Outros 4 jogadores fecharam acordos com o Ministério Público no rol de testemunhas e informantes. Jarro Pedroso do Inter de Santa Maria, Kevin Lomônaco do Bragantino, Moraes do Atlético Guió e Nicolas Farias do Novo Hamburgo RS.
Parte dos clubes que tiveram jogadores citados, mas não denunciados, na investigação tomaram medidas internas para se blindar do escândalo. Além de seminários sobre ética no esporte, atletas citados na investigação também foram afastados dos elencos ou tiveram os contratos rescindidos. Foi o caso dos atletas: Aleph Manga do Coritiba, Brian Garcia do Atlético PR, Jesus Trindade do Coritiba, Max Alves do Colorado Rapids, da MLS, Pedrinho do Atlético PR, Nino Paraíba do América MG, Rafael Rodrigues do Avaí, Richard do Cruzeiro e Vitor Mendes, Fluminense. Houve ainda 2 casos de jogadores citados no esquema que não foram afastados: Natan do Grêmio e Maurício do Internacional. Casos como esses vêm sendo cada vez mais frequentes no futebol. Casos como esses se tornaram comuns. Se inscreva no nosso canal para acompanhar vídeos como esse e deixa o like se gostou do vídeo.